abordamos esse tema, que foi o Holossoma Veículos da Consciência. Nós ficamos em algumas discussões com ele, que assim terminamos sem concluir. Na realidade, chegamos à metade do tema depois de tanta discussão, né? Na realidade, ele saiu dizendo que foi terapia, outros saíram dizendo que iam acabar casamento, mas não tem nada a ver com isso, problema de vocês, tá? Mas conseguimos chegar até a metade. E eu tinha prometido que iria continuá-lo para poder concluir, para que a gente pudesse dar andamento. Então, hoje, eu pensava que estaria bom, trouxe dois temas, né? Com dois temas eu estaria comentando bom. Eu dormi, eu não dou conta, mas vou tentar fazer esse milagre, bater um tema e outro, e voltar. Então, aqui é uma paranatomia humana, onde nós vamos ver o veículo de manifestação física, o soma. Vamos ver aqui um corpozinho parecido com o veículo físico, que é o energossoma ou duplo etérico. Vamos ver o psicossoma, que é um veículo mais denso do que o energético. E vamos verificar o mental-soma, que é essa cordinha aqui, que não tem foco. Cada veículo desse tem suas especificidades e suas atuações como o nosso veículo físico. Todos os órgãos existentes no nosso corpo físico, eles vão passando para esses veículos, já que ele é uma réplica desses outros veículos na realidade. Temos dois tipos de corpos, o androssoma e o ginossoma, ou seja, masculino e feminino, do qual o feminino ele tem a liderança, o masculino tem a liderança, que é a testosterona, e a mulher, que é o feminino, tem o estrógeno, que é o processo de abnegação. Esses dois processos nos nossos veículos determinam uma base e uma diretriz a qual nós estamos para aprender. Em todo o processo de aprendizado nosso, se você vem como mulher, você tem uma base que você vem para um processo de aprendizado dentro do aspecto da abnegação, e quando você vem do corpo de homem, você vem para um aspecto de liderança. Nada demais, nada sem nenhum machismo, sem nenhum feminismo. Isso é uma lei cósmica de aprendizado. Ambas as teorias têm processos de aprendizados diversos em ambos os campos. Somente isso. Isso também eu estou falando mais rápido, que eu já falei, tá? Quando eu chegar onde eu parei, eu vou dizer, estou só citando vocês. Então, nós mostramos também a teoria do cérebro trino, por quê? Aqui nós falamos sempre do subcérebro abdominal. As pessoas perguntam muito que diabo é esse subcérebro abdominal. Então, querendo trazer uma teoria científica, nós trouxemos a teoria do cérebro trino de Paul McGee, para que nós pudéssemos assim visualizar o que seria isso. Essa visualização nos diz o seguinte: no neocórtex, aqui, tá, no neocórtex, na nossa parte do cérebro da frente, nós teremos um processo de racionalização. É a nossa etapa quando chegamos ao processo de humano, tá, que vamos desenvolver perfeitamente dentro disso. Aproximação qual? Vista, emoções, entendimento da emoção, ou seja, um processo de racionalização. Não diria tanto que seria emoção, seria um processo de sentimento expressivo através do discernimento. No sistema límbico, nós teríamos a área do prazer, tá? Seria essa área mais interna do cérebro. Nós teríamos, isso seria a área do prazer, ou seja, é a área nossa de animal de reprodução, é a área da nossa satisfação em qualquer coisa que nós fazemos, do qual nós sentimos o prazer em fazer. Não existe explicação. Não existe uma explicação. Existe uma satisfação. Você pergunta à pessoa, como é que você está? Não, estou bem. E ela não explica nada. Então, é esse processo. E o sistema reptiliano, que é a parte aqui de trás do nosso cérebro, onde ele faz a luta, a sobrevivência da espécie. É comer, dormir, proteger-se e fazer sexo. Então, nesses três aspectos, o subcérebro abdominal é essa parte do sistema límbico, tá? Desenvolvida aqui, que hoje, mais do que nunca, a nossa ciência já comprova que o homem não tem somente um cérebro, ele tem este cérebro e tem um cérebro abaixo, porque todas as nossas adrenalinas e hormônios segregados aqui embaixo nos dão uma condição de baixar o nosso nível de intelectualidade, entrar no nosso instinto animal e sobreviver com ele. Então muitas pessoas fazem isso aí no processo normal, sem aprender muita coisa. Temos o energossoma, como eu falei para vocês, é o corpo de energia. Compete a ele, eu vou só pegar a síntese dele de aprendizado, tá? A síntese de aprendizado do processo do energossoma é esse aqui: poder, vontade, imunidade, sensualidade, segurança e autoestima.
No caso da mulher, você vai ter a questão da TPM nele. Esta é a síntese na vivência da sua vida com o corpo energético. Ele está programado para isso aí. Ah, mas ele está doença sempre eu estou tendo doença. Você está com o sistema de imunidade baixo, seu corpo energético tem baixa energética, por isso faz essa associação. Tanto é que hoje já se fala também dos nossos processos emocionais afetarem o nosso sistema de imunidade, gerando uma doença física. Como nós vimos, nós temos o físico, o energético, o emocional. Ele é um corpo que está no meio, então ele sofre pancada do físico, como ele sofre pancada do emocional. Isso tudo vai aonde? Tudo isso cai no nosso sistema imunológico e vai nos afetar fisicamente. O psicossoma é o nosso corpo das emoções, não é um corpo ainda que tem discernimento. Ter emoção não é ter sentimento. Nós fazemos uma distinção aqui bem clara. Quando você diz sentimento, significa que você tem isso, ou seja, eu quero amar. Amar é um sentimento. Se é um sentimento, ele não depende do objeto do amor, ele depende da minha pessoa. Então, independe de se alguém me faz raiva ou se alguém me faz bem. Independe se alguém me critica ou se alguém me elogia. Eu amo. Simplesmente isso. Isso é sentimento. Na hora que eu amo alguém porque alguém é bonita ou alguém é bonito, isso é um objeto de desejo fora de você. A isso nós chamamos de emoção, nós chamamos de sentimento. Você não tem, ele é quem lhe tem. Então, é quando nós observamos que algumas pessoas perdem o discernimento, e a gente não pode dizer que isso é sentimento, quando você tem um carro novo e alguém vai lá e risca o seu carro, você falta perder a cabeça. Desejo é sua, tá certo? O carro é quem tem você, não é você que tem um carro. Então, nesses processos, nós podemos estender isso a várias experiências nossas, que irão nos dar uma compreensão do que seria a emoção e do que seria o sentimento. São duas coisas bem diferentes. No sentimento, nós temos o que nós chamamos de padrão pensênico conflitivo, que desfoca das parapercepções. Ou seja, todo mundo quer ter parapercepção, todo mundo quer ter clarividência, quer ouvir espírito, quer sair do corpo, quer ter sensibilidade, N coisas. Sendo que, se você tem no sentimento, tá, ou nas emoções, o conflito, esse conflito é uma vibração baixa. Essa baixa vibração embota, e o termo é embotar mesmo, essa vibração ela embota as suas percepções, porque elas são vibrações mais densas, mais baixas. Você vive conflito em eterno atrito, corpo energético, corpo emocional. Isso dá um desgaste no corpo energético e uma falta de percepção para a porta do corpo mental, que é quem vai abrir essa porta da paranormalidade em qualquer pessoa. Daí se a meditação, um dos primeiros objetos para quem deseja desenvolver suas parapercepções. Senão, não desenvolve não, você vai criar loucura, somente. O mental soma é o corpo da logicidade, dos sentimentos elevados, da intelectualidade, do parapsiquismo, como eu acabei de falar, e da criatividade. Esse corpo, a manifestação dele é dual. Ele vive na dualidade sempre, tá? E ele é instigado pelo corpo emocional a realizar o que nós chamamos de pensamento. Ou seja, quem catuca o corpo para pensar, o mental soma, é o psicossoma. É o nosso desejo, que vai lá e fica catucando, buscando nessa dualidade uma justificativa para a sua existência. Então, dentro desse processo, essa coisa acontece e nós vamos traçando o nosso processo de evolução. Aí nós trouxemos aqui a figurinha desse homem, não querendo falar da beleza físico-cultural deles, mas se você observar, você pode, simplesmente olhando uma pessoa desse tipo, se perguntar o que é que essa pessoa tem em termos de emoção, sentimento físico. E aí? Pode falar, então eu vou agradecer. Como é? O que é que ela tem? O que é que eles têm? Se você analisar nessa imagem dessas pessoas, o que é que eles têm em termos de soma, energossoma, psicossoma e mental soma, desses 4 veículos, a expressividade deles. Porque você conhece algumas pessoas dessa forma.
Você não precisa ir muito longe, não. Vou falar de algumas Nesse caso características extremo dele. aí, a gente vê que o foco do corpo mental dele é o corpo físico, né? Primeiro, não tem corpo mental. Essa pessoa aí não pensa. É o subcérebro. Olha as cabecinhas, daí para baixo, um pouquinho mais. Verdade. Olha as cabecinhas dele em relação a isso aqui, ó. Em relação a isso aqui, tu acha que neurônio aqui existe? Tu acha que sinapse racional, lógica, é instinto? Muita gente, no processo de fisiculturismo, eles são muito mais instintivos do que racionais. Aí você vai encontrar uma pessoa dessa, você, sei lá, gosta, quer, tudo mais, aí você vai perceber que ela não pensa, que ela não discerne, que muitos dos aspectos dela vai para o lado da violência mesmo, que ela embute carência afetiva, que ela vai ter embutido aí problemas emocionais sérios e que ela procura suprir tudo isso no aspecto somático. Então, através do soma, ela procura expressar-se e nada mais, nada menos que a expressividade da deformidade expressa a deformidade dos seus demais veículos. Não tenha medo de errar, não. Tá? Quando você vê uma pessoa desse tipo, pode ter certeza. Não adianta, é meu pai, meu filho, é meu irmão, seja quem for. O processo é esse mesmo. E eles só andam juntos, assim, quando eu fazia academia, eu ficava impressionada como aquelas pessoas passam o dia todo lá. Tem gente que até não trabalha lá e passa o dia todo lá na academia. E eu tenho uma amiga que ela virou fisiculturista e ela não fala mais comigo assim. Ela só anda com esse povo e o corpo dela, ela parece um homem, assim, horrível. E ela só anda, ela se afastou todo mundo. Mas olha só, independente disso, eu estou trazendo isso nem para a gente criticá-los, cada um seu, cada macaco com seu galho. É que ela mudou a personalidade. Muda, eles mudam, tá? É só... O PC é o que mais a consciência altera, é componente energético dos seus pensamentos, que é as suas energias. O psicossoma é o paracorpo mais instável, ou seja, o psicossoma não é confiável em nenhuma situação. Em qualquer situação que você estiver querendo tomar uma decisão em cima da sua emoção, não tome, pare, deixe passar, é o mais recomendável, porque se você tomar, você vai se arrepender. Simplesmente isso. O mental soma é o corpo onde deve ser feito o maior investimento prioritário na atual estado evolutivo nosso, vivenciando a teoria e a prática, que é a que a gente chama aqui de teática. E o energossoma é o corpo que deve ser mais dinamizado na busca do exercício diário, da lucidez intrafísica e extrafísica, que é a desperdiçada. Por que isso? Primeiro, o nosso soma ele é só reflexo dos outros corpos. Ele é um carbono, somente. Você pega a tua folhinha dessa aqui, bota um carbono no meio, risca, vai sair aqui o carbono que você desenhar aqui. Então, o nosso corpo físico é isso. Ele não contribui muito, ele não influi muito. Por quê? Todo o processo de influenciação dele vem de uma vida pretérita através de um único átomo que ressomou, porque a consciência não ressoma, e ele traz seus vícios, ele traz o que foi aprendido instintivamente. Isso pode ser domesticado dentro do processo da educação da criança até o seu ato da adolescência, mais ou menos até os seus 7, 10 anos de idade. Daí, o extrafísico falar que depois dos 16 anos, todo adolescente é responsável por si mesmo, estando seus pais isentos da culpabilidade, já que ninguém é culpado de nada. Mas é responsável pelo processo educacional até tal faixa de idade, para que ele possa assim orientar o seu filho. Então nós somos um discozinho virgem, renascemos aqui, trazemos as trilhas lá, mas necessitamos formatar e criar novas trilhas. Isso é pesado dentro do nosso processo. Isso é pesado de que forma? Segundo Valdo Vieira, o criador da Conscienciologia, ele nos diz o seguinte: hoje, para a sua atual ressoma, ou seja, a sua vida atual, você pesa ela, quando você dessomar, com as outras 4 anteriores. Vai morrer numa dessas e ela vai tomar conta, vai continuar as outras. Então, para você ver uma ressoma, dentro desse processo de aprendizado, tentando burilar e educar 4 outras. Então dá para você ver a influência que essas outras exercem na tua atual ressoma e quanto você tem que ter de aprendizado nisso. Aí você tem que investir aonde? Você vai ter que investir no mental soma. Por que investir no mental soma? Por uma coisa simples que você tem que investir nele. Ele é a mola de todo o desenvolvimento.
dos nossos corpos, ele é o corpo mais, vamos dizer, evoluído, se nós podemos dizer assim. Mas não seria mais evoluído, seria mais capacitado, ele tem mais habilidade, ele é mais capaz em relação aos outros, ele é capaz de domar todos os outros, de educar todos os outros. E ele só faz isso através de um aprendizado, de leitura, de muita escrita, de muita busca de aprendizado. A partir disso, você tem que saber o que é que você está querendo. Sendo que a nossa humanidade, ela não faz isso. O que é que ela faz? Ela pega o controlezinho remoto dela e entrega para a televisão, para as mídias fazerem isso. Nós não pegamos esse controle, colocamos nas nossas mãos. Nós dizemos aqui que nós viemos sem manual. Tá? Eu digo que é meio mentira isso. Nós temos um manual. Nós temos a preguiça de ver o nosso manual na realidade para saber o que nós temos a fazer, porque abrir esse manual significa nós nos auto-observarmos, nos auto-pesquisarmos e realmente criarmos um foco e um objetivo na nossa vida. Depois, nós temos o psicossoma, nós temos o energossoma. Porque o energossoma é o segundo corpo onde você deve dar prioridade no seu processo evolutivo. Porque ele, estando harmonizado, ele vai harmonizar o seu corpo emocional. Ele vai conseguir educá-lo, ele vai conseguir restringir seus impulsos. E nesse processo, ele vai juntar seu discernimento com a sua vida física, na sua prática, mediada pelo seu corpo energético. Então, só fica um pouco desajustado em você, que é o seu emocional. Logo, ele é vencido pelos outros três. Então, você consegue educá-lo dentro desse processo. Então, nós dizemos muito isso aqui. O prioritário é você desenvolver o mental soma e o corpo energético. Por conta disso, o físico não influi muito e o que pode nos destrambelhar é o psicossoma. Daí ser ele hoje o corpo do maior índice de doenças que nós temos. Tá? Porque na humanidade é o corpo que está em evolução, em desenvolvimento, e ele é totalmente destrambelhado em nós. Então, para que nós possamos pensar um pouco, eu coloquei isso aí. A consciência na restrição máxima, exercitando a máxima libertação. Dá para entender esse direitinho? Nenhuma dúvida? Beleza. Ou seja, estamos presos, encapsulados, bem presinhos, mas nessa prisão nossa temos a nossa maior liberdade. E aí, o que é que você está fazendo na sua vida? Você vive a sua vida assim? Ó céus, ó vida, ó azar. Ou você vive assim, você faz as coisas e esconde a sua cabeça para não ver o que é que você fez. E deixa todo o resto de fora, para os outros verem. Né? Tem gente que vive assim, né? Faz as merdas, faz as bobeiras, esconde a cabeça. Mas o rastro está dizendo como foi feito, tudo. E tem outros que não querem crescer. Tem pessoas aí com 60, 50, 80 anos, querendo serem crianças, querendo recuperar o tempo perdido da infância, sendo que o tempo não volta. E aí não adianta para ninguém buscar isso, porque esse tempo não volta. Então é uma escolha sua. O que é que você está fazendo da sua vida nesse processo? Como é que você está fazendo isso? Você tem que decidir nesse processo, porque esses 4 veículos de manifestação, é necessário que você determine isso, para que nessa sua determinação você possa realmente saber o que é que você está focando e desenvolvendo. Uma pessoa emocionalmente abalada, ela viverá a vida desse jeitinho aqui, ó, ó céus, ó vida, ó azar. Sempre ela vai ao processo emocional dela. Uma pessoa que não tem discernimento, ela vai viver isso aqui, ó, uma eterna infância, sem enfrentar as dificuldades, sem solucionar problemas, sem arcar com as consequências, sem ver que a vida tem um preço, e não é o preço do dinheiro. Tudo na vida tem um preço, e é necessário pagá-lo. E algumas que subutilizam o seu cérebro vão fazer isso aqui, vão justificar tudo o que fizeram, deixando um racho atrás imenso, um rabo enorme para ser encontrado. Mas elas estarão com a cabeça e ficarão no canto, justificando para si mesmas o que é que elas fazem. Esse do Albert aí, o pessoal que fala de espiritualidade, não, eu acredito, tá? Mas eu não quero saber não, porque
né? Botava na Aí a pessoa tem mediunidade, até lê, até escuta, tal. Se não liga não, não quero saber não. É uma abertura. E é interessante, um monte de gente faz o seguinte: você tem um problema a vida toda. Aí quando você chega em qualquer lugar desses aí que a pessoa mostra qual é o problema, a pessoa não quer ver. Aí quando vê, agora tudo é aquilo, né? Pô, estava lá o tempo todo, meu irmão, tu só não via. Agora que te mostraram, tudo é aquilo, não pode ser mais outra coisa. Então essas coisas são necessárias serem pensadas. Para isso, nós temos que pensar isso aqui. Qual a sua, assim, comecei, viu? Aquilo até lá era do passado, que eu só retomei para situar vocês. Qual a sua prioridade nessa vida intrafísica? Qual é a sua prioridade? Você tem uma prioridade? Qual é ela? Se você não tiver, alguém está tendo por você. Pode ter certeza disso. Se você não construiu sua vida com sua prioridade, obrigado, Érica, com seu foco, alguém construiu ela para você. Bom, um dos maiores problemas no extrafísico, isso daí não precisa ser projetor veterano não. 1, 2 saídas, no máximo 3, você percebe isso. É que a maioria das pessoas sofrem do outro lado pelas coisas que elas não fizeram e não pelas coisas que elas fizeram. Porque a nossa vida intrafísica aqui era para ser vivida, ela é para ser experienciada, ela é para você aprender. Tá? Então, assim, é necessário que você veja isso como um processo de educação e não como um processo de culpabilidade. Então, é melhor você fazer e aprender e, do outro lado, você pesar as coisas e ter uma lição, do que propriamente você se abster do que não fazer. Você se abster de fazer. Não soma nada, não zero, simplesmente à esquerda. Então pense nisso, a sua prioridade. O seu tempo que investe para alcançar seu objetivo. Quanto tempo você investe para alcançar seu objetivo? Você está investindo o quê? Aí tem um monte de gente que vem aqui para o CFP, todo meio, tá certo? Um bocado, né? Tem alguns aqui que frequentam um bocado. Nós estamos no meio, veja só, a gente diz, eu vou para lá. Aí a gente vem sábado, segunda, quarta, ainda de vez em quando pelo sábado e domingo da gente, se você faz parte da diretoria. O que é que acontece? Se você não tiver foco no seu objetivo, se você não estiver investindo, e o que é que significa esse investimento? Significa você realmente estar buscando o que está sendo ensinado e praticando o que está sendo ensinado. Se você vem para cá só para dizer que faz parte do CFP, você está perdendo tempo. Vai perder tempo no outro canto, vai fazer outra coisa no outro canto. Eu estou dando o exemplo nosso, porque exemplo de casa é mais fácil, né? Mas se você pensar na sua vida, se você vai para uma igreja, se você vai para algum clube, e você tem alguns princípios ali para serem feitos, e você não faz, você não os cumpre, não tem como, você está perdendo tempo. E na vida, o tempo é importante, não é dinheiro, mas ele é muito importante no processo de experiência, aprendizado, evolutivo. É uma coisa que não volta mais. Os erros que nós cometemos não voltam mais, está cometido, meu amigo. Feri, matei, roubei, está lá, não tem como apagar, não. Ninguém vai apagar isso mais da sua história. O que pode acontecer agora é o seguinte, é você dizer, eu aprendi, não mato, não roubo, não vou mais ferir ninguém. Mas o que está lá atrás, está lá atrás. Tá? Não tem como apagar, não. Não pense que você apaga, não, que não apaga. O que você pode mostrar é que você não faz mais isso, que você aprende. Então, o seu tempo investido tem que ser uma coisa desse tipo. Você não pode perder tempo com isso, dentro das suas prioridades. As suas habilidades e competências que você possui lhe garantem chegar ao... Eles nos dão a dica primeiro da nossa programação existencial. Depois, está certo, do que você tem para executar aqui. E você não pode perder tempo com essas coisas. Muitas pessoas dizem, mas eu queria saber quem eu fui. A retada é que quando vão atrás, aí acham Cleópatra, acham Napoleão, acham Hitler. Eu acho arretado. Ninguém foi pobre, ninguém foi negro, escravo, ninguém apanhou, ninguém foi pescador, sabe? Eu acho arretado essas coisas, todo mundo foi rei e rainha. Mostrando claramente a imaturidade da consciência ainda no seu processo de aprendizado. Porque tão grande foi Napoleão que fez o que fez. As consequências antiéticas são enormes. Hitler nem se fala, né? E se nós sairmos aí atrás dos outros, então essa pessoa na realidade, quando ela fala isso, ela só demonstra a falta de prioridade dela no processo evolutivo dela, ela só demonstra a falta de investimento dela no processo de autoavaliação para a sua evolução, ela demonstra que a habilidade e competência ela tem nenhuma,
Porque, no mínimo, ela tem que ter discernimento para refletir, para compreender o que eu fui antes e o que eu quero ser agora. E essas pessoas são arretadas, elas estão 100% nas casas espíritas. Eu acho arretado, e posso falar, porque eu vim de lá mesmo, posso falar à vontade. Elas estão lá, cada um chega desse jeito, sabe? Os caras já são, ele nem precisa que ninguém diga, ele já sabe que ele foi, porque ele já sonhou, ele já viu, ele já viveu, ele já sentiu. Você não analisa as consequências dessas criaturas, pelo amor de Deus, sabe? Então essa pessoa não tem competência, essa pessoa não tem habilidades desses veículos que dê maturidade para ele seguir um caminho, que dê maturidade para almejar um fim, um objetivo evolutivo. Mas estão lá escutando, seja caridoso, perdoe, ame, ajude o seu próximo, assista o irmãozinho, sabe? E elas não estão se dando conta disso. Nesse processo, falta muito disso. E isso, todos nós temos em alguma área da nossa vida. Daí ser importante nós observarmos quais as habilidades que nós temos. Sua principal habilidade denota para você um ponto-alvo do seu processo, da sua programação existencial, meu amigo. Uma habilidade sua diz isso. Aí vamos supor que alguém diz, isso é mimetismo. É uma coisa de vida passada que você trouxe, está repetindo sem consciência. Sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum. Pega a tua habilidade, observa em qual campo da vida que não é tão vasto assim, ela te dá lucratividade. Simplesmente isso. Observa isso. E aí você tira o máximo proveito da sua vida. Aí você começa a saber qual é a tua programação. Porque você começa a interferir nessas coisas com habilidade prática e com discernimento alto, lucidez. E aí você passa a viver esses processos. Então, muitas pessoas querem descobrir porque querem descobrir. São coisas simples, meu filho. Você só precisa de 2 pontos para descobrir. Pega a habilidade e pega a tua maior deficiência nesse processo. Porque no fim, toda programação, a soma de uma coluna e outra, só quer uma coisa, evolução. Para você evoluir, você só tem alguns campos restritos da Terra. Sociedade, família, poder, relacionamento, sociedade, família, poder, relacionamento, tem mais um. Tem mais um, vou ficar devendo a vocês, tem mais um. Só são esses 5 campos. Se sua habilidade lhe dá condições de você viver nessas 5 áreas, tá? Sem problema nenhum, com discernimento e capacidade, sua programação está a nível ótimo. Se não, se cuide. Descubra qual é ou adquira essa habilidade para viver nessas 5 áreas da melhor forma possível. Tá? Então tem que ter essa cautela. Suas competências nascem das suas experiências. Se você não experimentou, você não pode ser competente. Não tem como eu dizer, vou pegar essa câmera e vou manipular ela de todas as formas. Se eu nunca parei, se eu nunca li um manual, se eu nunca fiz um curso de fotografia, se eu nunca fiz nada disso. Eu posso ter o mínimo para lidar com ela, posso não ter nada para lidar com ela. Então isso gera em mim uma necessidade de uma experiência, de uma competência a ser desenvolvida para lidar com isso. A maioria de nós somos assim. Criamos famílias e não temos a habilidade para lidar com elas. Vivemos numa sociedade e não temos a habilidade para assumir as responsabilidades dela. Queremos poder, dinheiro e nos culpamos por isso. Milhões de pessoas não lidam bem com dinheiro e perdem de tempo por conta disso. E nem sabem disso, na realidade. Sim, lembrei, sexualidade é o 5º ponto. Tá? Queremos sexo e não sabemos fazer nem para onde vai se tornar. Tá? Não sabemos nem porque somos homens ou porque somos mulheres, ou porque escolhemos essas opções, se é que escolhemos. Eu não sei, eu não escolhi nada. Mas se vocês escolheram, perguntem e depois me respondam por que escolheram essa opção sexual. Então, assim, isso são coisas que você só vai adquirir nessa vida na hora que você partir para a experiência com lucidez. Porque quem não foi casado aqui já, em alguma vida passada, não é nessa não, em alguma vida passada. Quem já não teve poder aqui em alguma vida passada? Quem já não foi pobre aqui em alguma vida passada? Todos nós já passamos por essas experiências. Segundo o próprio Valdo Vieira, a média é de 1 para 1 para a ressoma nossa. Então, por exemplo, se você viveu 70 anos, em média, no geral, tá? Você vai passar 70 anos do outro lado para ressomar de novo.
E tem aquelas que é de imediato, você dessoma e renasce imediatamente. Mas no geral, os não, é isso aí, um por um, na realidade. Então o que é que acontece? Em 2000 anos, se você pensar, você deve ter tido aí umas 10 respostas. Você deu para passar por muita coisa, meu filho. Você deu para experimentar muita coisa já, sabe? Então não tem como nós não termos competências para vivermos o básico que a vida nos solicita. É que nós somos realmente preguiçosos. É que nós estamos vivendo a madorna, de férias, sem querer esforço nenhum. É porque na base do nosso conhecimento, da nossa educação, impera uma coisa chamada medo e culpa, plantada por um sistema ao qual você sucumbe se você quiser. Então você não experimenta e vive nessa necessidade de renascer, ressomar e ressomar e renascer de novo, tá? Isso é importante. E aí você tem que dizer para você mesmo qual o nível disso, qual o nível de sua honestidade em assumir sua insuficiência evolutiva. Essa insuficiência está na base da competência. Nós temos que parar, analisar, verificar a insuficiência que nós temos para trabalharmos ela, superá-la. Esse é o grande segredo da vida. É o grande salto quântico dentro do processo e principalmente o grande ganho na programação existencial de qualquer um. Somente isso. A maioria não sabe nem que existe o processo evolutivo. Como é que vai pensar nisso aí? Por incrível que pareça, a maioria não sabe realmente. Mas tem um bocado de bichinho que está ali fora que sabe mais do que eu e tu viver. Conheci um bocadinho. Como é que chama? Tem um bocado de bichinho que está ali fora que não sabe disso que a gente está conversando aqui, que tem qualidades melhores do que eu e você. Tem um senhorzinho, Independentemente independentemente disso, que existe essa lei de evolução. joga essa porra toda fora, bota no lixo, dê descarga, viva a época. Isso. Para que a gente aprende isso? Se a gente aprendendo não faz, imagina se a gente fosse ver como esse danado que não aprende e faz. Seria bem melhor para a gente. Nasceu santo. Não, não nasceu santo. Nasceu com aprendizado, muito provavelmente feito em vidas pretéritas, já com foco, que é o que a gente está querendo, com a prioridade, sabendo o que tem e o que traz. Tem um senhorzinho lá em Natal, que quando eu li, eu peguei a matéria de Valdo, e dei uma lida dele, pô, esse cara não dá, gente, para ser um ser desperto. Um cara para ser desperto, falando errado, sabe? Falando coisinha de santo, de benzedeira, não sei o quê. Eu digo não. Eu digo não. Quando eu for lá em Foz, eu vou conversar com o Valdo, vou perguntar que diabo é isso. Eu, na teoria do ser desperto, para mim, morreu por pé. Quando eu cheguei lá, fui conversar com o Valdo. Eu digo, Valdo, olha, tal matéria, lá no Tertúlia de vocês, tem falando desse Cezinho aqui. Como é que esse cara é um ser desperto? Eles basta você ver só a ética dele, chega perto dele para tu ver. Ele não precisa conhecer nada disso que eu falo aqui, não. Conheça só a ética desse homem, que você vê na áurea dele, ao redor dele, você só vê amparo. Você não vê assédio nele. Você não vê má intenção nele. Ô, Jorge, esse camarada aí, ele hoje pode até viver uma vida sem demonstrar consciência do processo evolutivo. Mas é porque ele já viveu isso em existência passada. Sim. Está acumulado nele e pronto, e funciona sem precisar dele se lembrar disso. Aí já é uma apresentação diferente. Mas olha só, com aquele grau de intelectualidade e com aqueles erros que ele ali tratava, morando ele nasceu, foi num sítio, bem escolhido e tudo mais, independente se ele aprendeu vida passada ou não, aprendeu bem aprendido. Ele não caiu, ele não errou, ele continuou o caminhozinho dele lá, com a desperticidade dele, afastando dele todo e qualquer assédio, e continua até hoje ajudando os outros. Você se beneficia ao estar na áurea dele, normalmente. E quem é que se beneficia estando na áurea da gente? A minha, coitada, eu tenho pena, eu saio beneficiado porque o cara leva a sério todinho. Aí o que é que acontece nesse processo? Então, nós temos que pensar que para ser, é preciso se autoconhecer. Esse autoconhecimento é importante para cada um de nós. E aí entra em nossa base os nossos interesses inconvenientes. Tá? Então, o que seria interesse? Interesse é aquilo que é importante, útil, vantajoso, moral. Inconveniente é o que não é próprio, tá? O que não é adequado, não é oportuno, é deslocado, é inadequado.
claro para todo mundo, aonde encontra seus interesses. Onde é que se encontra seu interesse? Nós temos 4 veículos de manifestação, nós temos vários interesses, e você já pensou aonde encontra o seu interesse? Vamos fazer uma festinha aqui de mais 5 minutos só para a gente ver uma coisa? Lembram lá do cérebro trino do Paul MacLean? Tá certo? Frontal, discernimento, límbico, satisfação, reptiliano, ações instintivas, disso, vida, tá? Comer, beber, fugir, lutar. Então não tem como. Se eu ajo com ele, ele empanca o meu pensamento. Então não tem como eu querer ter discernimento indo para uma balada tomando um barril de chope ou de cerveja, ou será quantas garrafas de vodka, uísque ou qualquer coisa. Tá certo? Não tem como. Não adianta. Não tem como eu, no meu processo de ira, ter um pensamento de discernimento, de compreensão do processo que acontece. Não tem como. Tudo isso é um processo de atraso dos 4 veículos de manifestação, como eu falei para vocês. Então, lá dos 700 experimentos, tem isso aí. Há interesses inconvenientes que dominam os instintos, as emoções e as ideias das pessoas. À frente desses interesses cruciais, você não para refletir. Seus atos tornam-se precipitados, você, notadamente, a consciência impensante, Roberts, que é a robotização existencial, coloca-se por inteiro e cegamente naquele tentando, impelido pela maior possibilidade que lhe é possível. Pode-se perder a proex sozinho ou acompanhado. Então nós podemos perder só a nossa proex, podemos perder acompanhado, influenciando alguém. Nós vimos que nós não temos prioridade. Nós vimos que nós não traçamos metas para as nossas vidas. Nós vamos vivendo a vida deixando ela nos levar. Nós vimos que nós não refletimos na base dos 4 veículos de manifestação com discernimento, onde a prioridade é o corpo mental somático e o corpo energético, porque eles equilibram o corpo emocional. Vimos que o emocional é um corpo que não é confiável e é um corpo doente na nossa sociedade. Observamos que é ele, sendo doente, que instiga o nosso mental soma. É ele que faz o mental soma pensar. E é necessário que esse mental soma tenha equilíbrio para ter discernimento, para curá-lo. Então, diante de toda essa perspectiva e do que nós vimos até agora, nós temos que pensar nesses aspectos dos nossos interesses. E aí, esses interesses eles vão do nosso individual ao nosso coletivo. É necessário que nós possamos, lidando com essas coisas, termos interesses claros e sabermos que é inconveniente ou conveniente para nós. Óbvio que cada um de vocês aqui tem um interesse. Se você tem uma meta, tem um planejamento, você vai responder isso facilmente. Se você não tem, você vai ficar aí tentando achar, mas quando chegar em casa você pode começar a refletir. Primeiro, assedialidade, dentro do interesse inconveniente. Vamos começar a pegar exemplos claros. Assedialidade, vocês sabem o que isso é? É um neologismo, da conscienciologia, antigamente usado no espiritismo como obsessão. Tá? Então, nós chamamos aqui de assedialidade, assédio. Tá? É um neologismo da conscienciologia. Qual a maior assedialidade que nós temos? A maior, crassa. Depois da auto, tá? Depois da nossa própria, onde é que nós encontramos? São tantas. Não, depois de nós só tem essa. O segundo passo é ela. O segundo passo é dela. A primeira é nós mesmos, mas o segundo passo é dentro dela. Qual é? Vocês acham que pai e mãe serve para alguma coisa? Pai e mãe serve para alguma coisa? Sim. Serve? Oh, coisa boa. Essa teve uma mãe e um pai bom, então. Eu sou. Diz aí para mim, serve para quê? Tudo depende, né, João? Sim, não, é isso que eu estou dizendo. Para Né? explorar, gente. Para explorar, tá vendo? Já encontrei. Para educar. Pois é. Educar de que forma? Para o quê? Transmitir valores. Que valores? Aí tudo depende. Concordo com você.
Não estou negando isso não, tá entendendo? Dá para entender que ela está certíssima, tá? Dá para entender que ela está certíssima. Mas olha só, pai e mãe cria filho para quem? Para eles. Aí eles são frustrados muitas das vezes, reproduzem isso para os outros, tá? Aí o que é que eles querem, né? Né, mamãe? Não, coisa boa. Ainda bem que eu encontrei umas Não, sabe por quê? diferentes. Porque eu disse assim, pai, eu nunca tive uma mãe. Ela disse, não, eu creio, vocês são, a gente nem espírito. Não é tratado como mãe e filho, entendeu como é que é? Tá vendo? É espírito. Tá vendo? Coisa boa, não ser mãe, olha, já ganhou, foi um lucro, um convívio. Mas porque o que é que o pai e a mãe faz? Você pega uma criança, pessoal, você pega uma criança altamente violenta. Você chega lá, poda a criança. Meu filho, você não pode ser violento, isso é errado, não faça isso. Educa, domestica o bichinho. Sendo que você não sabe que esse bichinho, ele vai ter que ter essa força lá na frente na vida dele, porque vai estourar um problema quando ele for adulto e ele não vai saber lidar com isso. Você matou o bichinho. É como ela está dizendo, matou. Você, em vez de pegar aquela energia dele, aquela violência, a raiva, o que ele estava expressando ali, e trabalhar isso no processo educacional dele, pai e mãe não faz isso, sabe? Aí vamos lá, para transmitir valores. Que valores? Da igreja. Porque toda a nossa sociedade é sentada num valor religioso, de culpa, somente. Porque é isso que a nossa igreja fez. Cultuou todo esse tempo. Aí esse bichinho nasce de um casal onde sexo é sujo, é pecaminoso, é feio e não presta. Como é que esse bichinho foi feito? Valores diferentes também. Pois é. Sabe? Então são coisas que a gente tem que pensar nesse processo de assedialidade, porque ele é muito sutil e subjetivo nesse nosso processo de educação. E ele está lá presente. Vocês sabem o que é que o amparador faz com vocês? Eu me amarro e fico puto da vida com eles. Ele chega perto da gente, aí olha pra gente assim, aí faz, o que você vai fazer? Aí você olha pra ele, já sem querer dizer que vai, e quando você diz vai, tá certo, passa. Quando você volta com as consequências, vê que você levou a porrada, ele olha pra você e faz, aprende alguma coisa. Se você disser não, ele manda você repetir. Se você disser sim, ele faz ainda bem que aprendeu. Somente. Aí papai e mamãe chega pra gente e você tem que fazer assim. Isso é uma experiência clara de extrafísico quando eles estão e quando eles querem falar, porque no muito eles abrem um sorrisinho e deixam você ir. Somente vai, sem problema nenhum. Agora, porque os amparadores têm mais dados. Tem. Né, João? Então a gente acaba sempre voltando. Tem. Estou defendendo a minha classe, não. Mas a gente tem todos os dados. E eu acho que quando uma criança nasce numa família, uma criança violenta nasce numa família mais pacífica, aquilo também foi, se ele tiver merecimento, aquilo foi traçado, né? Claro. Para ter aqueles pais com aqueles valores, etc, etc. Né? Então, assim, Mas veja só, está tudo certo que você está dizendo, não discordo de nada. Mas à medida que a gente cresce, não dá para ver que dá para ter uma compreensão diferente com os filhos, sabe? Dá para ver que você pode abrir um leque maior para ele, deixar ele mais à vontade, para que ele possa aprender e experienciar sem essa culpa. Sim, mas se os pais já foram também mal formados, já não tem noção de educação verdadeira. Aí vai entrar. Aí é um bolo só, aí não tem resultado. Aqui vai entrar aqui, ó, no sexto item, holopensêmios egocêntricos. Você tem que saber se você está disposto a consumir o holopensêmio que é vendido aí fora. Você tem que saber se você está interessado em botar na cabeça dessas pessoas isso. Por quê? Porque durante todo o tempo é necessário que nós possamos cortar essas coisas, mas nós não temos coragem. Por quê? Porque não serve ao meu interesse. Não serve. Me diz uma coisa, até com o sistema político nosso, para a gente derrocar um pouco. Por que não pega os carros e não bota eles para correr a 100 km por hora? Não é proibido correr a mais de 100? E por que o sistema político nosso não faz isso? Porque o interesse é matar o povo e é ganhar dinheiro com isso. Somente a coisa mais simples. Manda a indústria automobilística passar a construir carro só chegando na velocidade máxima de 100 km. Acabou esse problema. Tem algum problema lá? Não tinha nenhum. Então isso quer dizer que o relacionamento humano não constrói, não educa. Vai ser uma consciência, você consigo mesmo. O relacionamento humano só constrói e educa a partir daí.
da alta educação. Aí você deixa a sociedade de lado. E é para deixar mesmo. Sim, aí tá certo. Então chegue logo a esse ponto aqui. E é para deixar. Não engula o que dá e não, que você vai ter problemas. Agora, com o que tem, que é o que nós temos que viver, temos que fazer o melhor dentro disso. Se eu vou ser um funcionário público, eu tenho que ser o melhor funcionário público assistindo as pessoas que lá vão, e não um funcionário público que não vou bater ponto, mas quero no final do mês meu dinheiro. Agora, acontece também o seguinte, aqui a criança e o adolescente, vai ter que ser comandado ainda pelos pais e pela sociedade, interagindo com essa sociedade, sendo contaminada pela deseducação dela, e só a partir de chegar de quando é que vai adquirir uma autoconsciência. Correto, mas veja só, aí você está no terceiro item, automimeticidades anticosmoéticas. A nossa sociedade ela é anticosmoética. Por exemplo, cigarro era para existir na nossa sociedade aí. Já era para ter sido fechado, gente, há muito tempo. Já era para ter acabado as indústrias aí de cigarro. A indústria farmacêutica era para existir do jeito que existe. Tem bombardeios hoje na internet falando aí dos antibióticos. A gente está prestes a uma catástrofe mundial e ninguém está falando disso. Mas os americanos, os europeus estão. A gente que as cobaia aqui, no Brasil não chega esse tipo de informação. Nossos veículos eram para ter esses controles. Precisaríamos ter hoje projetos de armas aí para os outros estarem andando armados. Quando alguém pega uma bomba e solta, acaba todo mundo. Ou quem está criando arma? Se um só soltando uma bombinha acaba com todo mundo. Mas se investe nisso, se investe. E aí são automimeticidades anticosmoéticas. Estamos repetindo coisas que vêm lá do tempo do Rococó, com o nosso processo de violência, sem manutenção da nossa consciência. Então, quando a gente diz é necessário deixar isso aí de lado, é necessário. Agora, é impossível abandonar a vivência lá. Então, eu tenho que viver da melhor forma possível. Se vão gostar ou não, problema deles. Eu sei quais são as consequências daqui para frente. Então, essas prioridades são necessárias que nós possamos ter. Aí nós temos, mais dentro desse processo, incompletismo existencial. Todo mundo, às vezes, é preocupado mal. Aquilo que eu falei lá para vocês. Trabalhar o pensamento e o corpo, é o energossoma, lidando equilíbrio no emocional, você vai ser sempre um completista existencial. Sua emoção vai lhe desviar do caminho. Ela vai lhe pregar peça. Ela vai lhe tirar do caminho. Dificilmente ela vai deixar você fazer um completismo existencial. Porque fazer completismo existencial significa você ir à briga. E é uma briga pacífica. É uma briga interna. E é uma briga como Gandhi fez. Sem armas. Com muita tranquilidade. E você leva porrada. Muita porrada. Mas você chega lá. Isso dentro de todo o ambiente que você esteja. Porque se você vai ser um funcionário público trabalhando corretamente sem querer roubar o dinheiro dos outros, você é chaleira, você, sei lá, apelidos, vai ter apelidos que vão dizer. E você só está fazendo o que é ético e cosmoético, vale salientar, dentro desse processo. Se você vai na sua mão lá, com a idade que você tem, a 100, numa pista, porque a placa está dizendo a 100, passando já diz. Vovô, vai guardar tua carteira que tu não sabe dirigir. Já manda, já escolhendo quem não sabe. E não é, você está seguindo a ética. Está lá, você sabe o padrão e o risco que tem. Mas somos sempre estimulados. E outra coisa, na base do nosso relacionamento, se formos falar de relacionamento, e aí eu espero que as mamães modernas façam isso pelo amor de Deus, né? Educa o macho corretamente, pelo amor de Deus. Porque vocês falam de nós machos, mas vocês não ensinam os valores que vocês têm. Vocês continuam pregando, meu filhinho, pega a filhinha de fulaninho, seja machinho, sabe? Desse jeito. E aí não dá para ser diferente. Vamos continuar errando do mesmo jeito. E aí vocês vão continuar dizendo que homem é safado, que homem não presta, que homem é isso, que homem é aquilo. Essa semana eu estava na internet dando uma olhada num livro. Eu admirei, um cara lá falando, Robert não sei o que é, um cara altamente machista, cada pensamento terrível, e arretado que ele diz lá, a cada dia eu recebo 100 convites para me casar. Eu digo, eu estou com um problema, tem alguma coisa ruim,
eu tenho que bater mais, estou batendo pouco, tenho que arrumar alguma coisa. Porque, pô, o cara é altamente machista, gente, no livro dele, sabe? E as mulheres adoram isso. Ele fala de bater, fala da mulher viver na cozinha, que ela deveria estar cozinhando mesmo, altamente assim, e o cara tá lá, e o pior que é verdade, você vê no Face do cara, é uma mulherada imensa. E aí você diz, é isso que está se aprendendo, é isso que é ético, é isso que não é, aliás, isso não é automimeticidade anticosmética, não. A igreja nos castrou o tempo todo desse jeito, principalmente as mulheres. E aí, no século XVI, em plenas cruzadas, as mulheres eram postas, qualquer um acusava elas, prendia ela lá, amarrava ela em plena praça pública nua, era açoitada, era carregada no meio da rua. Imagina um constrangimento, imagina essa pessoa ressomando hoje, como é que essa pessoa lida com esse processo. Aí pega um macho para fazer a mesma coisa. Isso é automimeticidade cosmoética, gente. A gente fica aí falando, fica tentando descobrir os ouros da vida que não precisa. Basta a gente ler a história passada e ver o que a gente está repetindo no presente. O que foi que nós evoluímos? Aonde adquirimos lucidez? Em nenhum momento. Adquirir lucidez requer esforço, requer abandonar essas coisas, requer compreender isso, requer uma família sobre bases lúcidas de diálogo, sabe? O meu filho vai ser o que ele quer ser, ele vai arcar com as consequências que ele tem que arcar, isso que ele tem que compreender, e eu vou deixar ele fazer isso, para que ele compreenda isso, para que ele cresça, porque eu sei que enquanto eu resolver, ele não cresce. E como é que você vai fazer isso? Da melhor forma que você possa, sabe? Tenha mais discernimento, perceba mais essas coisas, apure mais essas coisas, compreendam essas coisas. Essas coisas não são de graças, nós somos cúmplices de tudo isso, porque nós aceitamos a submissão a esse holopensene. Isso são interesses inconvenientes no nosso processo evolutivo, acreditando que todos nós estamos aqui, buscando uma evolução espiritual, uma evolução da nossa consciência, acreditando que todos nós, pelo menos, escutamos o que eu falei e eu também escutei. O que eu falei dentro desse processo é inconcebível. Essas mínimas coisas. Isso é inconcebível, sair daqui e pregar essas coisas lá fora, apoiar essas decisões, ver gente morrendo de fome e dizer eu não sou culpado com isso. Basta você pesar quantos quilos de alimento você joga fora estragado, o que sobrou da sua mesa você jogou fora. Você é culpado, nós somos culpados, nosso egoísmo é que faz isso. Tem suficientemente alimento para todo mundo, tem moradia para todo mundo. Não será melhor, porque todo mundo vai ter um nível. Você pode dar igualdade a todo mundo, vai descompensar normalmente, mas todo mundo tem o direito de ter, sabe? E quando alguém tem a mais, é porque egoisticamente usurpou mesmo, é roubo, na lei cósmica, tá? Aqui não, aqui é normal. Na lei cósmica é roubo mesmo, não tem outro termo não, eles são bem claros. Então, eles dizem que os que menos têm condições, aliás, os que menos padecem, são os que tendem ainda a promover algum bem à humanidade, mas ele não diz que bem é isso. Às vezes eles dizem que observa o que tem e o que produz. Observa o que ele tem e o que ele produz. Se o que ele tem e produz serve, tá, dentro do limite do que ele produz, ainda é um bem do que ele está fazendo. Mas mesmo assim não deixa de ser bom. Aí você pega aí uma relação de 50 bilionários, os homens mais ricos do mundo. 50 pessoas para 6 bilhões. Estamos chegando a 7. Imagina que situação crítica é essa nossa. Então, nós temos aí no completismo as interprisões grupocármicas multi-existencial, gente. Isso é um mimetismo existencial imenso. Nós não aprendemos a dialogar. Vocês sabem o que é isso? Comunicação. Nós não sabemos dizer não. Nós não sabemos chegar para o outro e dizer ao outro, ó, não vou fazer isso para você porque não quero. Isso faz com que eu não deseje isso, isso e isso. Não. Ou eu faço e crio uma ligação grupocármica com ele, ou eu não faço
faço da pior forma possível e continuo ligado a ele grupocarmicamente. Gente, o que falta é diálogo. O que falta é você dizer para o outro o que você quer, o que você pensa com honestidade. Não é agredir, não é bater, não é matar. É somente dizer para o outro, isso aqui é muitas vezes você não pode dizer, falar com sinceridade, apresentar a sua verdade, porque o outro não vai ter ouvido para ouvir isso mesmo, não vai nem entender. Você sabe qual é a única pessoa que vai lucrar você falando a sua verdade? Você. Mas vou perder tempo, o tempo e o verbo. Aí que está o grande problema nosso. Você não vai perder tempo nem verbo, você vai ganhar liberdade. O outro, quando ele der somar, ele pode dizer, eu não entendi. Problema dele. Eu disse. Morreu não. Você está livre dele. Na hora que você não diz para o cosmos, você é omisso. Sim, mas é porque é o seguinte, tanto faz você dizer a quem não entende, como não dizer. Olha, não. Vou dizer a você por não é? Não. Eu quero entender. Vou dizer a você por quê. Pegar um exemplo recente, coisa quente ainda está no túmulo, ainda nem perdeu, não apareceu nem os ossinhos ainda, coitada, da minha mãe. Minha mãe era evangélica. Isso você, quem está aqui, vem aqui há mais tempo, já sabe que eu sou de família evangélica, né? Então já sabe disso. Minha mãe era evangélica. Minha mãe morria de medo de morrer. Um medo danado. E óbvio, eu nunca fui evangélico, não tinha tendência a ser de jeito nenhum. E eu sempre dizia a senhora vai morrer. Quando a senhora morrer, a senhora vai se lembrar de mim. E eu vou estar dizendo à senhora que existe vida após a morte. E a senhora vai chegar lá, não vai encontrar Jesus Cristo nenhum, mas a senhora vai viver. Minha mãe morreu dos meus 16 anos de idade até os meus hoje 44, ela morreu, né? Dá o quê? 4, 16, 18 anos. 18 anos ela ouviu minha ladainha. Minha mãe morreu no dia 25 de dezembro do ano passado. Minha mãe, na hora que morreu, minha mamãezinha, que eu poderia ter dito isso que você disse, que não vai escutar, a vida toda foi evangélica, a família toda evangélica, nós fizemos um acordo. O último acordo que eu faço com a senhora, no dia que a senhora morreu, eu vou falar no seu túmulo. E ali a senhora vai ver que existe vida após a morte, e a senhora vai se lembrar de sair andando de lá, porque eu não quero a senhora, feito minha avó, dormindo, tá certo, esperando Jesus vir salvar, não. Pode se lembrar disso. No dia que minha mãe morreu, eu falei no túmulo dela. À noite eu estava com minha mãe estava saindo consciente, lúcida, sabendo que Jesus vinha ia salvar ela. E eu estava lá de prova, que ela saiu de lá, levaram ela. E ela disse, obrigado. Simplesmente por toda essa minha vida, eu sou imensamente grato. A minha insistência, a minha burrice de ter assistido com minha mãe. Mas ela não ficou dormindo. Hoje ela está numa colônia, sendo assistida, se recuperando. E eu sei disso, porque tive o privilégio, pelo que eu fiz, de saber dessa coisa. Eu iria pensar dessa forma, poderia pensar que eu iria deixar para lá. Entende? É tal coisa, a gente nunca sabe quando vai ser proveitoso, mas vale a pena investir. Isso que foi, vamos dizer assim, comum para você, foi fácil para você, dizer a sua mãe, pelo menos para mim e para muitos, é como se a gente estivesse agredindo. Não, esse é o problema. Mas é. Esse é o problema. Você não tem, olha, depois dos 16 anos de idade, você não tem como saber qual a consciência, daquela consciência que você fala, a maturidade dela. Não tem mais. Ela pode ser mais madura do que você. Ela pode estar resistindo à evolutividade dela. E você pode ser o libertador. Vou pensar nisso. Entendeu? Ah, perde tempo, perdeu não. No dia que ele der sua mãe, ele vai lembrar. Vai servir de alguma coisa. Tá certo? Porque senão, todos os nossos sábados aqui, com aquele barbudinho falando, e de 26 anos que eu tenho com ele, seria perdido. Porque todos esses anos, raras as pessoas, eu conheci no convívio dele, olha que a gente já passou mais de 1000 pessoas por aqui, que fazem pacientemente, incansavelmente, repetindo a mesma história sempre. Pode fazer uma pesquisa no sábado aqui, perguntar quem faz o que ele diz. Você vai ter surpresas, tá certo? Muitas surpresas. Vou pensar nisso. Então vale a pena. Agora, lembrando, educação é uma coisa para futuro, não é imediatista não. Se pensar no imediatismo, é um fracasso a educação. A educação é para futuro, nunca para o imediato. Então, gente, nós temos, tá certo, que analisar nossos objetivos, dentro desses objetivos, analisar essas coisinhas aqui, ó. A serialidade ou assédio, toda inclusão terceira na decisão é assédio, fique claro. Ah, então a melhor atenção com o meu filho, é assédio. A assimilação bloqueadas, tá certo?
descompensadoras das energias conscienciais. Todo interesse por trás, se for mal, se for egoístico, gera isso aí, sem problema nenhum. Automimeticidade anticosmoética, tudo que nós estamos ainda fazendo hoje aí, de arma, de roubo, de fome, de miséria, já vimos isso no passado, não precisamos repetir. Atuação do subcérebro, da consciência adulta madura, qualquer um, tá certo? Que deixar prevalecer os instintos do cérebro reptiliano lá atrás, que está vivendo nesse momento aí, toda ectopia consciencial na intrafisicalidade, ou seja, tudo aquilo que você ceifar na base experiencial, da experiência da consciência, é uma ectopia, seja auto ou seja heteroectopia, que você está fazendo. Nossas igrejas são mãe aí disso ao mundo. Holopensênios egocêntricos, todo o nosso sistema político e financeiro é isso daqui, todo o nosso sistema social é esse processo. Incompletismo existencial, já disse a vocês, todos que não tiverem base emocional equilibrada, direcionada, que se perder, tá certo? Vai ter problema, não vai chegar a essa existência. Intervisão grupocármica multiexistencial, todos nós que não nos comunicarmos, que não falarmos para o outro aquilo que queremos e vivemos e sabemos na nossa teática, na nossa teoria prática, tá certo? Estamos criando uma intervisão grupocármica multiexistencial. Você vai dessomar, vai chegar do outro lado, vai ter uma consciência do outro lado, vai dizer: ei bicho, tu não falasse aquilo? Vem pra cá, estava mentindo. Então, cuidado com isso. Intrusões interconscienciais e suas consequências, toda intrusão interconsciencial, na base da intenção, que é o que a cosmoética analisa, é um processo desse aí. Então, cuidado quando você for dar conselho a alguém. Analise primeiro se você faria o que você está dizendo, ou se você já fez. Se você já fez, beleza, você está liberado. Se você não fez, está mandando o outro, cuidado, muito cuidado, tá? E a nossa robotização existencial dentro do corolário de constrangimento, insatisfação e desilusão. Nós estamos vivendo a era da depressão, não mais nada menos por conta de uma robotização existencial. As pessoas estão simplesmente copiando o que os outros mandam, sem autodiscernimento, sem criticidade, para decidir o foco da sua vida, eliminando todas essas inconveniências para saber o que é adequado para elas. Sempre que viverem assim, viverão mal, mais mal, doente e mais doente. Somente isso, tá? Nós, dentro desse processo aí, muita gente vai agradecer, tá certo? E muita gente vai continuar aí com umas boas vidas nesse processo, porque é necessário coragem para se libertar. Gente, eu achava que eu ia falar 30 minutos, como eu disse, tá vendo como falo? Nem doente eu consigo calar. Imagina, mas graças a Deus... Melhorou até? Pois é, o extrafísico, quando eu sair daqui, eles vão embora, aí eu me lasco todo mundo, não vão comigo. Até fiquei bom, não tem nem tossir mais, só 2 vezes. Então, pessoal, alguma pergunta mais? Não? Eu vinha para cá, eu parei o carro no sinal, tinha muito motoqueiro, muito carro, aquela gente, muito motoqueiro à toa. Eu me lembrei dos filmes que a gente vê em que determinado grupo social fica dominado pela bandidagem, porque os bandidos são em maior número e as pessoas que não são transgressoras são em número tão reduzido que vão depender totalmente dela. Eu tenho a impressão que nós estamos caminhando para isso, pelo menos aqui no Brasil. Em todo lugar. Pelo menos aqui no Brasil é assim. Ainda bem que eu não vou viver muitos anos ainda. Eu costumo fazer um enquadramento. Bate volta aí, bate volta. Tu volta, mas volta. Eu volto, mas eu volto mais tempo para a coisa estar melhorada. Aprenda a compreender. Tenta compreender o seguinte: dentro dessa historicidade de ida e vindas, que você está achando que nós vamos terminar só e vamos. As arenas lembram o que hoje? As arenas romanas. FC. Os nossos campos de futebol. Os nossos FCs da vida por aí mesmo. Tá? Os cristãos, os verdadeiros cristãos que foram à morte, comidos por leões ou assassinados pelos gladiadores. Lembra quem hoje? Quantos estão por aí pregando, acreditando e morrendo por isso? É necessário essas coragens. É necessário essas inter-relações. Tá certo?
É necessário uma baixinha chamada Madre Teresa de Calcutá, com a metade de um pulmão, para sobreviver e socorrer milhões de doentes. Tá? E dizer para um bando de idiota que somos nós, com saúde, perna perfeita, pulmão perfeito, gabando de saúde, tá? E não fazemos nada. E aquela baixinha fazia. Tá? Dormindo numa cadeira, sem ter a mínima condição de se levantar no outro dia, e levantando e agradecendo a Deus. Quem de nós faz isso aqui? E somos perfeitos. Tem uma cama confortável, um ar-condicionado para dormir, outras regalias. E ela, pela deficiência dela, não podia ter. Porque se ela deitasse, ela morria sufocada. Então, faz essas análises, passado e presente, e vê se a coisa não é muito parecida. Vê se nossos gladiadores não estão por aí roubando, matando a troco de caixa. Continuam. Sendo que hoje nós não temos arena mais para lutarmos a nós lá. Eles estão na rua, armados. E nós incentivando isso. São arenas atuais. Pois é. Está entendendo? Nossos Césares não estão por aí? Estão. Muitos deles estão aí. Basta Paraíba, aqui. Tá certo? Basta você pegar algumas obras faraônicas de alguns governadores aqui, que você, se buscar no passado, você encontra alguns deles. Você terá um grande prazer, se você sair do corpo, encontrar alguns governadores daqui, você vai ter surpresa. Vai ter surpresa com o cara, viu? Vai ter surpresa. Pode ter, garanto a você, sem ter medo de errar. Você vai ter surpresa com eles. Gente, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Tá? E na próxima segunda é Érica com educação.